Nós estamos de volta no Morning Show deste dia 20 de março, Dia Internacional da Felicidade, para falar sobre um assunto não tão feliz. A atriz Samara Filippo veio a público expor uma batalha que trava contra o seu ex-marido e pai de suas filhas. Ela acusou nas redes sociais para contar que antes de casar ela tinha um apartamento que vendeu para eles comprarem juntos uma casa. Tinha um apartamento, vendeu, compraram juntos uma casa. Confiou cegamente no marido e quando divorciou, veio a bomba. A documentação da casa estava no nome do irmão do marido, ou seja, do cunhado, foi surpreendida, estava no nome do cunhado. E aí no divórcio, a Samara Filippo não teve direito a nada da casa, porque tudo estava no nome do cunhado. Nós vamos ver um trecho do desabafo da atriz que está rendendo nas redes sociais. Eu não vou desistir e calar minha boca para ficar em paz. E calada, nada foi feito, eu vou começar a falar. Obrigada às mulheres que vêm antes de mim falando, encorajando, inspirando, tirando. Eu não tô pedindo nada que não é meu. Eu tô pedindo o que é meu de direito. E não só meu, é pras minhas filhas e filhas dele. Eu não tô querendo extorquir nem tirar nada de ninguém. Eu só quero justiça e ter de volta o que é meu, honestamente. Eu espero que alguma coisa comece a ser movimentada. É isso. Obrigada a quem chegou até aqui. Tá aí a atriz Samara Filippo, que foi casada com o jogador de basquete Leandrinho, que vive nos Estados Unidos, que dificulta o rastreio de bens e o cumprimento das decisões judiciais. Hoje, privilégio nós estamos com Ana Beatriz no sofá, que é especialista em divórcios. Quantos divórcios você já fez, Aninha? Você lembra? Você contabiliza? Não dá para contabilizar. É igual quando me pergunta quantas sustentações orais você tem. Não dá. Não sei também. Pelo anel, vários, hein? Pelo anel, vários. O anel é o marido, né? Pelo anel, vários. Aí é com o marido. Pelo brinco. O anel é um divórcio que não houve, né? É um casamento. Eu espero que continue sem haver, inclusive. Ô, Aninha, você tá sabendo tudo do caso da Samara aí, né? Conta pra gente, o que você tá achando? Não, é impressionante como, apesar da evolução da nossa sociedade, ainda existem muitos casos de violência patrimonial, que é o que a gente pode chamar esse caso, e uma ingenuidade de certas pessoas nesse caso da Samara, porque eu vou explicar um pouquinho do que aconteceu. Ela tinha um apartamento, que era só dela, de antes dela namorar com o Leandrinho. Quando eles decidiram se casar e construir uma família, eles decidiram mudar-se para uma casa maior. E para ajudar na compra dessa casa, ela falou, eu vendo o meu apartamento e coloco esse dinheiro na casa. Aí, são 11h06. Quem está voltando do intervalo da rádio, a Ana Beatriz está explicando, recapitulando aqui o caso da atriz Samara Filippo, que tinha uma casa, vendeu para comprar uma maior com o seu marido e quando descobriu agora no divórcio, a casa estava no nome do cunhado, não teve direito a nada. A Ana Beatriz está contextualizando. Então, vamos lá. Ela vendeu um bem que era particular dela para colocar num bem que seria comum do casal. E isso é importante a gente ter em mente. Por quê? Porque ela estava investindo numa propriedade que ela acreditava que seria dela. Ela foi extremamente ingênua e não me pergunte como alguém faz isso, de não ler nenhum contrato de compra e venda dessa casa, de não procurar ter acesso à matrícula deste imóvel. Então ela simplesmente fechou os olhos e falou, legal, meu marido comprou a nossa casa, vida que segue. Tá aqui o dinheiro, tá aqui o dinheiro, toma aqui que o resto é com você. Que é uma coisa que eu aconselho fortemente nenhuma mulher a fazer na vida, vídeo que está acontecendo com nenhuma pessoa, né? Nenhuma pessoa, não só mulheres, mas vídeo que está acontecendo com ela. Porque a hora que ela foi procurar saber sobre a regularização desse imóvel, porque ela queria partilhar este imóvel, adivinhem só, estava no nome do irmão do marido. Me parece, pelo que ela falou no resto do vídeo, que ele fez isso com todos os bens dele. E tem um jogador do Paris Saint-Germain, que agora eu não vou me lembrar o nome dele, que fez a mesma coisa. Para evitar ter que dividir no divórcio, ele colocou tudo no nome da mãe. E, embora isso seja muito questionável tributariamente, até civilmente, porque ela vai conseguir, espero, né, se a justiça for feita, ela vai conseguir comprovar que o dinheiro da compra dessa casa saiu dela sem o conhecimento de que isso seria destinado a uma terceira pessoa e não ao patrimônio da família, ela vai conseguir. Mas é um caminho muito tortuoso. Por isso, pessoal, sempre leiam seus contratos e busquem se informar antes de tomar certas providências. Ô, Diegão, uma fraude, né? Uma fraude dentro do casamento, ou seja, o cara de alguma maneira enganou a própria esposa
Acho que para ela estava tudo certo no nome dela e ele colocando no nome do irmão dele. Pois é, Koba, eu vou fazer um momento Eduardo Suplicy aqui, lembrei de uma letra dos Racionais. Casar é negócio, você vê quem é quem só depois do divórcio. Olha. Exatamente o que aconteceu, né? Mas o que eu acho interessante é por que existe esse tabu de que essas questões patrimoniais não podem ser discutidas assim por um casal que teria resolvido esse problema, por exemplo. Sentar com o teu namorado, namorada, com o teu cônjuge e dizer, olha, vamos comprar uma coisa junto, vamos fazer uma coisa junto, eu vou pôr o dinheiro, tá aqui o contrato. Qual é o mal em se fazer isso? Então, acho que a gente precisa trazer essa discussão, né? Como que isso tem que ser normalizado, de certa forma, para evitar esses problemas. É claro que o caso, por se tratar de uma atriz, acaba ganhando muita repercussão, mas isso é uma realidade em muitos casamentos. Ninguém toma esse tipo de cuidado. Eu não sei se a Aninha deve ter esse dado de repente, mas quantos casamentos eles são precedidos por um pacto antinupcial, por exemplo, que é outra coisa que poderia resolver esse problema, definir outro regime de bens para o casamento, casar com a separação total de bens, de repente. Não, mas aí, Di, deixa eu te interromper pelo seguinte, existe uma diferença muito grande entre você fazer um pacto antinupcial e você descumprir aquilo que foi combinado com o seu marido. Você pode casar com comunhão parcial. Ela casou, ela queria construir, tanto que ela usou um dinheiro que era só dela para construir algo em conjunto. Mas ele não cumpriu isso, não tem nada a ver com... É só para reforçar que existe, assim, um tabu em relação a discutir patrimônio dentro do casamento, dentro do casal. Uma vez casado, você tem que confiar em tudo, 100% no outro. É isso que está no imaginário comum, né, ô Pepe? Não, o Diego colocou um ponto correto, né? Realmente tem um tabu no casal discutir questão patrimonial, né? Como se fosse um crime muito grande, uma desconfiança em relação ao outro, né? Quando você discute contrato, quando você... Tem marido que nem sabe quanto a mulher ganha, nem mulher que sabe quanto o marido ganha também, né? Às vezes eles não têm nem essa troca de informações dentro de um casamento, ô Pepe. Como é que você vê? Não, é exatamente isso, né? Aí tem um ponto anterior, né? Que infelizmente as relações atualmente são muito frágeis e superficiais. Você não conhece e você não quer conhecer profundamente aquela pessoa que você se relaciona, não é? Então você não conhece... Você vê o caso da Dana Hickman, por exemplo, que estava casada há anos com o Alexandre e só descobriu que ele realmente era uma pessoa que tinha dívidas depois da separação. Ou seja, você não tem aquela intenção e aquela vontade de conhecer o outro profundamente, né? Então você vive na margem da superficialidade o tempo inteiro. E isso cria relações frágeis e cria fatos como esse, né? Que a Samara Filippo, que foi casada com o Leandrinho, né? Foi vítima de não sei se é golpe financeiro, mas foi vítima de uma confusão, né, financeira, posso colocar dessa forma, entendeu? Fala, Aninha. Não, o que tem que ficar muito claro é que, obviamente, quando você se casa com alguém, você confia naquela pessoa, por isso você está casando com ela. Mas isso não significa que você não tenha que dar a devida atenção para o patrimônio que vocês, como família, estão construindo. Tem que ter esse interesse, tem que ter... Muitas pessoas chegam para se divorciar e não tem nenhum documento, não sabe nada, não sabe onde está o imposto de renda que o marido que faz para ela. É esse tipo de coisa que a gente precisa se situar e acabar. Maninho, como é que faz isso sem demonstrar desconfiança, o marido para com a esposa para com o marido? É uma questão de construção da relação, né? Os dois são adultos e autônomos, então precisam... É uma premissa, na minha visão, de mundo, de que ambos têm direito e dever, eu acrescentaria, de participar da construção do patrimônio da família. Então, essa coisa de... Também, às vezes, há uma terceirização que tem um lado que às vezes é uma sobrecarga também, que é uma coisa do tipo, não, isso aqui é só com você resolve isso tudo e porque eu estou cuidando de outro aspecto da família. Então é uma divisão de papéis muito rígida que às vezes é como se se envolver numa parte das tarefas da família que está... digamos assim, delegada ao outro fosse um problema, né? Como se fosse E na prática, assim, como se trata de uma parceria, de uma sociedade, literalmente, né? Entre os dois, é preciso que haja o compartilhamento, que haja pelo menos com alguma regularidade um momento de sentar e olhar, olha, nossos projetos em comum são esses, o nosso patrimônio está nesse lado, nem que seja na hora de fazer o imposto de renda, né? E isso tem outro
reflexo também, mano. Desculpa, Aninha, te interromper. Mas muitos casais, o inverso disso também é verdade. Em relação aos papéis que cada um cumpre na relação, eu tenho muito colega que, às vezes, é a pessoa que banca a casa, que é o provedor financeiro, que tem vergonha de falar para a esposa, de repente, quando está passando uma dificuldade, quando está com algum problema financeiro. Exato. E isso acaba, inclusive, favorecendo que o agigantamento das dívidas, os problemas financeiros... Pelo aí, orgulho, você acha? Exatamente. Tem casos atinjam que a pessoa o se casal. mata. Exato. Que chega a se suicidar porque não tem coragem de falar para a família que está em dificuldades financeiras. Mas é porque essa pressão do tipo, meu papel nessa família é o sustento. Então, tudo que for relacionado a dinheiro, eu vou garantir. E aí você passa por alguma dificuldade, toma alguma decisão errada, que gera uma dívida, você fica com vergonha daquilo. Então, você tem vergonha mesmo de chegar e dizer, olha, estamos com esse problema, precisamos de ajuda, precisamos pensar uma estratégia conjunta, ou seja, há muitas vezes, por esses tabus sociais, essas ideias de que o marido perfeito ou a esposa perfeita é de uma determinada forma, as pessoas se distanciam da realidade para viver um script que é alheio, uma coisa que o dever matrimonial é aquele no lugar de, enfim, compartilharem das dores e delícias da família. O casamento, na verdade, deveria ser o marco da parceria, né, o PP? Da amizade, do comprometimento. Mas isso eu coloquei aqui. Na minha opinião, o mundo contemporâneo está fazendo as relações serem cada vez mais frágeis, mais superficiais, não é? Você não quer entrar nesse mérito, você não quer discutir a relação, não quer discutir finanças com ninguém. Então vive tudo na superficialidade, né? Você não quer conversar, você não quer dialogar, não é? Então o que acaba acontecendo normalmente é que, infelizmente, o papel que a sociedade naturalmente impõe às pessoas acaba sobressaltando, né? Por exemplo, o homem é aquela pessoa que cuida das finanças. Logo, eu vou dar o meu dinheiro para esse homem cuidar sem nem ter contrato, dando a confiança irrestrita sobre ele. E isso gera distorções, né? Às vezes a pessoa realmente está endividado, está com problema financeiro, não consegue conversar com a esposa, fica depressivo e aí gera problemas atrás de problemas. Agora, um jeito fácil de evitar problemas no casamento é deixar tudo bem combinado no namoro, né, Aninha? Não. Conhecer bem outra pessoa, perguntar o que pensa de finança, perguntar o que pensa de família, perguntar o que pensa de carreira, de onde quer morar, de quantos filhos quer ter. Tem casal de namorado que eles só querem diversão, meu amigo. Depois que casa é que vai ver o que pensa o outro sobre muitos assuntos importantes, até inegociáveis muitas vezes, que fica de lado e aí só vai conhecer no casamento, né? Nelsinho, você pegou num ponto que é crucial, que é a necessidade das pessoas conversarem. Eu vou te dar um exemplo de coisas que acontecem com frequência lá no escritório. A pessoa vai casar e ela quer fazer um pacto antinupcial, justamente, mas ela não sabe como abordar isso com o seu noivo ou o seu companheiro. E aí, o que eu falo, e é algo que eu realmente acredito, não é para vender serviço não, mas você demonstrar esse cuidado e essa preocupação mostra que você quer um futuro a longo prazo com essa pessoa e que você quer fazer as coisas da maneira mais transparente possível. Não, então tirem isso da cabeça, vamos fazer um pacto antinupcial porque eu acho que você vai querer o meu dinheiro. Não é nada disso. É uma questão de preservação num eventual episódio de um rompimento. E para fechar os contratos de namoro, hein, PP? Fala aí, só pra gente... Você é especialista nisso, hein? Não. Segundo a Aninha, contrato de namoro serve pra nada, né? Então eu vou... Você tem 10. Eu tenho nada. Renova toda semana. Exato. Agora, uma coisa que chama atenção nesse caso da Samara Filippo é que, primeiro, Leandrinho não é alguém que passa necessidade, né? É um astro de basquete, um astro da NBA, da seleção brasileira. E pelo que ela fala no vídeo, ele colocou todo o patrimônio dele no Brasil, na verdade, está na mão, no nome de familiares. E ele só tem patrimônio nos Estados Unidos, onde a justiça brasileira não alcança para fazer o... Agora, só pra gente fechar, contrato de namoro não serve pra nada, pelas informações que eu vi ontem da doutora Ana Beatriz, se você fizer um contrato de namoro, mas viver como se tivesse união estável. É isso, caso, é isso. Né? Não adianta nada você ter um contrato de namoro, mas vocês moram juntos, vocês saem publicamente juntos, vocês dividem as finanças. Sair junto, você sai. Vocês vivem como conforme um casal o contrato. casado. Pois é. Pública e duradoura intenção de constituição de família. Unido com fé, casado né? Popularmente.